Olá, boa noite, irmãos. Tudo bom? Paz e graça. Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de hoje. Nós vamos fazer uma breve exposição de um texto sagrado para a nossa meditação, para a nossa edificação, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que de fato nós possamos de fato conhecer mais a palavra do nosso Deus. Ok? Nesse período de pandemia, nesse período de crise, de incertezas, de lutas, de batalhas, nós estamos sempre recomeçando ou recomendando de modo particular a exposição do livro de Salmos. Nós estamos estudando o livro de Salmos ao longo dessa parada que nós tivemos, do momento de culto, do momento de adoração, do momento de louvor ao nosso bom Deus. Então, a nossa ideia nesta aula de hoje, nessa exposição de hoje, nessa aula explicativa, nessa exposição de hoje, nessa devocional, é fazer com que nós possamos entender o fato de clamar pelo socorro divino, à luz daquilo que ele de fato se revela na sua palavra, reconhecendo sempre o seu amor e a sua bondade para conosco, ok? Então a nossa ideia hoje é exatamente mostrar que Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da nossa existência, mas acima de tudo que nós estamos debaixo da vontade soberana do Senhor, a despeito de todas as diversidades que nós estamos enfrentando na atualidade, ok? Então, nossa exposição nesta noite será baseada no Salmo 102, seguindo a sequência, né? Salmo 100, Salmo 101, Salmo 102. Nós estamos agora considerando o Salmo 102 da Palavra de Deus. É um salmo bem extenso, então eu não vou lê-lo aqui agora, mas eu quero que você deixe ele aberto e à medida que nós vamos fazer a exposição desse texto, nós possamos estar lendo a porção da Palavra de Deus mediante a exposição, a explicação desse texto na nossa devocional neste momento. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele a sua graça, o seu amor e a sua direção para conosco. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, queremos te louvar a Deus pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade para conosco. Senhor, nos ajuda como igreja do Senhor a confiar na tua providência, a confiar no teu cuidado, no teu amor e no teu zelo sobre nós, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, abençoa os enfermos, os doentes, os necessitados, ó Deus, em nossa igreja, que o Senhor possa estar providenciando, ó Deus, aquilo que é necessário à sua vida, ó Deus, a sua piedade, a sua salvação, ó Deus, mas também, ó Deus, nos dar, ó Deus, a graça de nos reunirmos novamente em culto, em adoração e louvor ao Senhor, frente a essa crise, Senhor, cura, ó Deus, o país dessa crise, ó Deus, tanto a crise política, quanto a crise econômica, quanto a crise da pandemia, Senhor, que o Senhor possa de fato manifestar o teu amor e a tua graça, ó Deus, sobre nós, sobre a tua igreja. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. Nós vamos trabalhar nesta hora o Salmo 102, como hora já anunciamos. Então nós vamos explorar um pouco o conteúdo da palavra de Deus e a gente possa de fato crescer no conhecimento do Senhor através desta porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí da sua casa, no Salmo 102, e é um salmo muito interessante que começa com uma nota interessantíssima, né? Ele começa no verso 1º, ele diz assim, no título do salmo, oração do aflito que desfalecido derrama o Senhor a sua queixa, o seu queixume perante o Senhor, ok? Então a primeira questão que nós observamos no texto, a primeira nota importante no texto, é a chamada a Deus que o salmista faz, que o salmista coloca. O salmista, ele ora para que Deus lhe responda de maneira rápida, rapidamente. Versos 1 e 2 diz, ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores, não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina meus ouvidos no dia que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Então, a primeira nota que nós pensamos e analisamos é a nota de que o salmista, ele lembra na sua oração, ele lembra a Deus na sua oração a urgência em atendê-lo, a urgência em compreendê-lo, a urgência em entendê-lo, a urgência em atender e acudi-lo de maneira muito, muito própria, de maneira muito simples, que ele coloca aqui para nós. Ele diz, ouve, Senhor, a minha súplica, e chegue a ti os meus clamores. Então ele pede para que Deus escute a sua oração, ele chama a Deus, ele clama a Deus, ele diz, Senhor, me responde de maneira rápida, de maneira urgente, eu não posso me demorar na resposta, eu preciso ter a resposta das minhas orações, as respostas das minhas angústias, o queixume da minha alma. E é bom lembrar que este salmo, irmãos, este salmo é um salmo muito rico para nós, que é
o urgente pedido ao Deus eterno dos céus. É um pedido urgente que ele faz. Então o tema da nossa exposição é um pedido urgente a Deus, um pedido urgente ao Senhor. Então nós vamos exatamente explorar isso verso após verso, entendendo o que o salmista quer colocar para nós. Então a primeira coisa é a chamada que ele faz a Deus. Em segundo lugar, nós temos agora a apresentação da queixa, do queixume dele. Ele apresenta o seu queixume, ele apresenta a sua queixa diante de Deus, e isso é importante para nós, como igreja do Senhor, para reconhecermos essa soberania do Senhor sobre as nossas vidas, ok? Então, a primeira questão é a queixa. O salmista, ele lamenta que esteja sobrecarregado pela censura dos seus inimigos. E aí está nos versos de 3 a 11 da nossa passagem, e vamos explorar esse bloco onde, de fato, o salmista, ele apresenta a Deus, ele lamenta que está sendo perseguido, acuído e, de fato, levado a uma situação contrária à vontade de Deus e tendo o inimigo ao seu encalço, né? De fato, isso é interessante, pela censura dos seus inimigos, versos de 3 a 11. Primeiro, como é que ele faz? Ele descreve a sua condição infeliz que ele vive, versos de 3 até o verso 7. Ele diz: porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até que me esqueço de comer meu pão. Os meus ossos já se apegaram à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo. Sou como um passarinho solitário nos telhados. E aqui a primeira questão que ele coloca, ele descreve a sua situação infeliz nesse texto de maneira interessante. Ele coloca: seus dias se consomem como fumaça e o seu coração como uma grama que murcha, como uma grama que de fato se desfalece. É isso que ele diz nos versos 3 e 4. Ele diz: porque os meus dias são como fumaça e desvanecem, os meus ossos ardem como a fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, e até que esqueço de comer o meu pão. Aqui, de maneira interessante, ele diz: ferido como a erva, ele coloca-nos frente a frente com uma realidade triste, a realidade de reconhecer que somente Deus, e somente o Senhor, somente Yahvé, somente o Deus pactual pode fazer isso. Ele revela que a sua vida é como uma erva que é colocada sob um sol escaldante, distante, diariamente, todos os dias, e fazendo com que ela murche, ela seque. Essa é a linguagem que ele apresenta a nós. Isso é uma linguagem muito, muito triste, muito difícil de ser considerada e consumada, né? Isso é muito, muito triste mesmo na vida do salmista. Agora, seguindo para a nossa exposição ainda, ele lembra-nos também que ele geme em grande agonia física. Isso é muito declarado no verso 5, ele diz: os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Então ele não apenas sofre pela ausência de alimentação, ele não se alimenta mais, ele não tem mais forças, ele não tem mais nada disso, e a sua força se esvai, ele começa a gemer em agonia física. Isso se reflete não apenas na alma, mas agora reflete-se no seu corpo físico, na sua maneira física, na sua estrutura física. Às vezes nós estamos angustiados de alma, e essa angústia na alma nos leva a sentir dores fisiológicas, dores físicas, as doenças psicossomáticas, como nós chamamos. Como nós vivemos num período agora de isolamento social, nós estamos vivendo um momento difícil da nossa própria conjectura como indivíduos, como pessoas, como homens, como mulheres que querem de fato o bem, mas têm enfrentado essa dificuldade em viver a vida de maneira pautada na providência divina, no sentido de ter a saúde inabalável, né? Como se diria. Mas note, ele diz que geme por causa dessa agonia que ele sente na alma. O terceiro aspecto que nós aprendemos aqui sobre essa queixa dele é que ele também lembra-nos que ele é como um pássaro em busca de comida. Versos 6 e 7, ele diz assim: olha,
Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo. Sou como um passarinho solitário nos telhados. Ele coloca alguém que está no deserto, procurando alguma coisa o que comer, procurando alguma comida, procurando de fato ter algum recurso para alimentar a sua vida, alimentar a sua alma, e ele não encontra isso. Ele começa a reclamar disso diante de Deus. Na sua oração, logicamente, ele coloca isso diante de Deus, ele coloca isso diante do Senhor para que Deus de fato cuide da sua vida, cuide da sua alma. Mas ainda dentro do campo da queixa, né, da estrutura da queixa, nós encontramos que ele também descreve a opressão que ele sofre, versos de 8 até o verso 9, ele descreve essa opressão sofrida, versos 8 e 9. O que ele diz aí? Ele diz assim: os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praquejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Ele não lembra que ele fala que ele não se alimenta, e o alimento dele é apenas o sofrimento contínuo, uma depressão angustiosa, alguma situação na alma, uma alma aflita, uma alma que está precisando da graça e da cadência do amor do Senhor, uma alma que precisa conhecer mais a Deus, uma alma que precisa viver-se para Deus, voltar-se ao Senhor. Isso é fato. Veja, esta alma está abatida, esta alma está angustiosa, ela está mergulhada na angústia, ela está sofrendo uma profunda opressão, a opressão externa dos seus inimigos e também a opressão interna, no sentido de viver uma angústia latente na alma. Isso é muito triste na vida de um homem e na vida de qualquer cristão que queira servir a Deus. Mas isso nos leva também a um outro aspecto que a queixa revela, que a queixa do salmista nos coloca. Lembra que o bloco da queixa está dos versos 3 ao verso 11. Nós analisamos até agora o verso 9. Agora, nos versos de 10 até o verso 11, ele está convencido de que a ira divina o consumiu tanto que ele de fato murcha como a grama. Versos 10 até o verso 11. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abatestes, como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu me vou secando como a relva. E aqui é interessante, porque ele reconhece que a mão divina que abateu o seu orgulho, abateu a sua soberba, abateu a sua altivez de espírito. E ao fazer isso, Deus agora começa a tratar a sua vida de maneira soberana, de maneira graciosa, mas usando os sofrimentos do dia a dia para fazer isso. E um exemplo disso é que ele diz que ele está secando como se fosse a relva. Ele seca como uma planta que não tem mais água para regá-lo, água para alimentá-lo. Ele não está fora do escopo do sol, né, dos raios do sol, do sofrimento diário que ele está sofrendo, de maneira muito, muito interessante. Ele coloca isso para nós. Então, esse é um aspecto importante que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas o texto não apenas apresenta a queixa do salmista, ele não apenas apresenta como o salmista sofre, ele não apenas apresenta como o salmista está mergulhado no sofrimento, mas ele também apresenta para nós, de maneira muito interessante, a consolação. Essa consolação ela é importante para que nós possamos entender o que o salmista está colocando. O salmista, ele agora encontra consolo no fato de que o Senhor, que permanece para sempre em Sião, não abandonará aqueles que o amam, mas os libertará para que outros também venham a louvar a Deus. E é interessante esse texto. Está aí nos versos de 12 até o verso 22. É o próximo bloco de análise do nosso estudo, do nosso devocional nesta noite. Veja, esse bloco ele aponta para essas verdades, como essas verdades são transmutadas, como é que ele encontra o consolo, de que maneira ele encontra o consolo em apelar para o Deus dos céus, apelar para o Deus que reina, para de fato ele pleitear pleitear urgentemente ao eterno Deus dos céus. Como é que ele pleiteia a sua causa perante o Deus dos céus? Primeiro, ele apresenta que o Senhor permanece para sempre e será misericordioso em Sião. Ele apresentará a sua misericórdia a Sião, ele mostrará a sua misericórdia a Sião. Versos 12 e verso 13. Olha o que ele diz. Tu, porém, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião,
é tempo de compadeceres dela e já é vindo a tua hora. Aqui, de maneira muito interessante, alguns eruditos vão dizer que aqui ele está fazendo menção ao exílio, ao momento em que o povo está sofrendo algum exílio, então Deus se levantaria como protetor de Sião. É claro que ele faz esse uso dessa linguagem, mostrando primeiramente que Deus é misericordioso. O atributo que ele procura enfatizar de Deus é a misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso, ele trabalha misericordiosamente para com os seus servos, para com aqueles que amam a sua lei, para aqueles que amam a sua palavra, para aqueles que se submetem à sua vontade. E é interessante aqui nesse bloco de textos, versos 12 e verso 13, porque ele coloca para nós que Deus, ele permanece para sempre. A memória do nome de Deus é de geração em geração. É claro que ele está usando aqui um paralelismo de maneira sinonímica, né? E ele faz isso lembrando que o nome de Deus, ele é eterno, é perpétuo, ele é de fato gracioso. Então nós devemos olhar para Deus nessa perspectiva bíblica, nunca esquecermos disso, nunca esquecermos do que o Senhor tem feito em prol do seu povo, encheu de misericórdia. Note que ele vai dizer assim, que a misericórdia, né? Tu, porém, permanece para sempre a memória do teu nome de geração em geração, levantar-te-ás e terás misericórdia, ou terás amor para com o Senhor. A palavra misericórdia, a palavra hased, que é a palavra de piedade ou misericórdia, é tempo de compadeceres dela e já é vinda a sua hora, ou seja, já é a hora do Senhor agir em prol do seu povo, em prol do seu, daquele que sofre, daquele que está sofrendo. Então, ele começa a encontrar consolo em Deus, ele consegue encontrar o consolo no Senhor, em saber que Deus, ele é plenamente misericordioso. Deus, ele é profundamente misericordioso, ele é eternamente misericordioso. Isso é importante para nós ressaltarmos, ok? A segunda questão que nós consideramos aqui nesse texto é que o Senhor, que edifica a gloriosa Sião, não abandonará aqueles que o amam. Isso está bem refletido nos versos de 14 a 17 desta passagem. Veja, o salmista nesse bloco agora, nesse texto, vai lembrar que encontra consolo no fato de que o Senhor, ele edifica a Sião e não abandonará aqueles que o amam. Veja que coisa interessante. Como é que ele faz isso? De que maneira Deus vai demonstrar esse consolo e este amor para este povo? Primeiro, apresentando que os servos do Senhor eles amam Sião. Veja, verso 14, ele diz assim: porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. E daí alguns entenderem aqui como um texto sendo uma referência àquele momento do cativeiro babilônico, quando o templo é destruído e o templo está em ruínas, vira pó. E aí ele vai dizer assim: porque os teus servos amam até as pedras, os muros de Sião e se condoem do seu pó, quando vê a ruína de Sião acontecendo. Então ele consegue olhar o consolo no fato de que, olha, nós teus servos continuamos amando a tua cidade, amando o teu local onde tu te revelas, onde tu te revelastes a nós, onde tu de fato manifestaste a tua graça, o teu amor e a tua bondade para conosco. E é interessante, no verso 15 a 16, agora, ele apresenta que as nações temerão ao Senhor que edificou a Sião. Versos 15 a 16 do nosso texto diz assim: e todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou Sião e apareceu na sua glória. Veja, ele associa a glória divina a Sião e diz que todas as nações temerão ao Senhor, temerão a Deus, exatamente nesse princípio imperecível de que Deus fará com que as nações temam aquele que edificou aquela cidade que a hora estava sendo destruída, seguindo a perspectiva de que o Salmo está sendo escrito nesse período, foi escrito narrando esse período da destruição babilônica, consequentemente o período exílico, ou pré-exílico, ou pós-exílico, pré-exílico no sentido de que eles ainda não tinham sido cativos, mas ele presenciou a destruição do templo, alguma coisa dessa natureza, ou pós-exílico, quando ele também presencia o mesmo fato, ok? E é interessante aqui que ele coloca que as nações vão temer ao Senhor que edificou a Sião. Então, veja, ele lembra que todas as nações estão dispostas, são colocadas a conhecerem a Deus, conhecer a sua palavra, temerem a Deus, aquele que traz Sião à existência. Mas veja, ele não desprezará
a oração daqueles que temem a Ele. O verso 17, ele termina dizendo assim: atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ou seja, a ideia aqui é que Deus, ele atende às nossas orações, Deus atende às nossas petições, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo no momento em que parece que tudo está perdido, mesmo quando aquilo que nós mais amamos sucumbiu-se, acabou-se, não há mais a possibilidade de tê-lo no momento. Um exemplo, aquele que ama o culto, aquele que ama a Deus, aquele que ama estar lá no meio do povo pactual, congregando, cultuando a Deus, sente falta do culto, sente falta da adoração, e ele vai seguir esse princípio que o salmista coloca assim. Ele vai entender que Deus está atendendo a sua oração, mesmo como desamparado, e não lhe desdenha das preces. Deus não zomba das nossas preces, Deus não faz pouco caso às nossas orações diante do seu trono, mesmo que seja feito no momento de caos, de dificuldade, de luta e de batalha. Então nunca desista de orar, continue sempre orando a Deus, pedindo a Deus a sua graça, o seu amor e a sua bondade. Muito bem. Ok, isso nos leva para um outro ponto nessa questão do consolo que o salmista descreve. Como eu falei, o consolo vai do verso 12 ao verso 22 deste texto. Nós vemos aqui o seguinte: o Senhor será louvado pelas gerações futuras, porque Ele vai olhar os seus gemidos, libertá-los da morte. Isso está muito claro aí nos versos agora 18 até o verso 22. Versos 18 a 22, assim: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Aqui a promessa, de fato, da igreja do Senhor Jesus. Esse povo, de fato, será o povo que o Senhor de fato estabelece. Veja, aqui implica que as gerações futuras louvarão ao Senhor. É isso que deixa claro o nosso texto. As gerações futuras, aqueles que ainda não vieram à existência, aqueles que não tornaram a existência na época em que o salmista está escrevendo este salmo, ele está antevendo o futuro. Ele está dizendo: as gerações que virão depois de mim, as nações, quando ele coloca lá, ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Ele consegue ter esperança no caos, ele consegue ter consolo no caos, ele consegue ter paz no caos, ele consegue ver a vitória do Senhor nos seus descendentes, ele consegue ver a vitória do Senhor naqueles que serão seus filhos, os filhos dos seus filhos, a geração futura. E nesse emblema aqui, de maneira emblemática, aponta para a igreja do Senhor, de fato, onde Cristo, o Senhor soberano, o descendente por excelência da semente da mulher, de fato ele faz com que as nações e os povos, de fato, louvem ao Senhor através dele e por meio dele, para a glória de Deus. Agora, note bem, o verso 19 até o verso 20, ele diz assim: que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou a vista da terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Aqui o Senhor olhará do céu para a sua situação e irá libertá-lo da morte. Isso é muito claro no texto. Aqui, de fato, Deus vai olhar para a condição do salmista, vai ver a condição do salmista e vai libertar o salmista, vai salvar o salmista, livrá-lo da morte certa que estava prestes a acontecer ou ocorrer. O salmista vai e usa essa linguagem de maneira muito interessante, de maneira muito emblemática, certamente para apontar a providência e o cuidado de Deus para com a vida humana preservada pelo Senhor na sua providência e no seu cuidado amorosos, ok? Muito bem, a terceira questão que nós podemos aprender também nesse aspecto de que o Senhor será louvado pelas gerações futuras é que as pessoas, portanto, o louvarão e, consequentemente, servirão a Deus. Versos 21 até o verso 22, ele diz assim: e a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos, os reinos para servirem ao Senhor. E aí é interessante, porque quando ele coloca isso aqui, ele diz assim que, aqui ele coloca que as pessoas vão louvar a Deus. Ele diz assim: quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor, ele diz, a fim de que seja anunciado o nome em Sião, verso 21, né? A fim de que seja anunciado o nome em Sião, o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, e quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Todos são chamados para louvar a Deus, vão servir a Deus, vão louvar ao Senhor, porque estão congregados debaixo do poderio, da soberania de Deus, de maneira muito interessante.
Mas vamos caminhar aí para a conclusão deste salmo, o que esse salmo ainda tem a nos ensinar neste processo. Veja, nós chegamos à conclusão do salmo. E qual é a conclusão que o salmista chega depois que ele analisa essas três condições que nós vimos? A primeira, ele analisa, ele faz a chamada a Deus para que Deus atenda a sua oração. Segundo, ele considera a questão da queixa, que ele apresenta a Deus como uma queixa que ele diz: eu estou sobrecarregado por causa da censura dos meus inimigos. E ele depois apresenta a consolação. Veja, nós temos três coisas anteriormente estabelecidas: a chamada a Deus, né, o clamor a Deus, a queixa apresentada diante de Deus, a certeza do consolo diante do Senhor e, por fim, a conclusão que ele apresenta nessa situação. Ele diz que o Senhor, ele de fato, ele olha para o salmista, né? Deus, o Senhor entra em ação, né? O salmista, e o salmista, ele entra em ação, o salmista, mas ele orou a Deus que habita para sempre, para que não morresse, nos versos 22 a 28. Ele pede a Deus, né? É interessante isso aqui, porque o que o salmista faz? O salmista, ele anuncia, né? O salmista reconhece que o Senhor o enfraqueceu. Mas desde então o Senhor habita para sempre. E o salmista agora orou para que não morresse de maneira prematura. Versos 23 até o verso 28 deixa isso claro. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele anuncia que o Senhor o enfraqueceu e encurtou os seus dias. E como é que Deus faz isso, irmãos? Verso 23, ele diz isso no verso 23. O que ele diz aqui no verso 23? Ele diz: e ele abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Ou seja, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Aqui a ideia de que Deus enfraqueceu a sua vida, enfraqueceu a sua saúde, enfraqueceu o seu modo de maneira interessante. Agora ele ora para que ele não fosse levado de maneira prematura. Verso 24 agora, ele diz, dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Aqui o salmista lembra que ele ora a Deus para que Deus não o leve na metade do caminho, mas que Deus ainda continua se preservando com vida. Ele confia no Deus que é amoroso, ele confia no Deus que pode dar vida, no Deus que pode curar, no Deus que pode restaurar, no Deus que pode nos manter vivos até o tempo que Deus assim o desejar, no tempo que Deus assim o quiser. Agora, observe bem o nosso texto. Ele anuncia que o Senhor enfraqueceu e encurtou os seus dias, nós já vemos isso aqui. Ele implorou para que ele não fosse levado de maneira prematura, mas ele também confessa que embora que o homem pereça como a roupa, o Senhor permanece para sempre. Versos 24, parte B, até o verso 28. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele estabelece que Deus é eterno, tendo estabelecido os fundamentos da terra. Ele coloca aqui que Deus é eterno, tendo estabelecido os fundamentos, as bases de toda a terra. Versos 24 a 25, olha o que é que diz o texto. Ele diz assim, segunda parte, né? E tu cujos anos se estende por todas as gerações. Deus é eterno, então por todas as gerações. E em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras de tuas mãos. Então ele olha para a eternidade de Deus e diz assim: o Senhor é eterno, o Senhor foi quem criou todas as coisas, o Senhor é quem cria todas as coisas para a glória do teu nome, para a glória do teu louvor. Isso é um ponto importante que a gente precisa sempre considerar em relação à matéria ensinada nesse texto. A matéria de doutrina apresentada nesse texto é muito clara. A segunda questão é que nós aprendemos que as pessoas, como roupas velhas, perecerão. Deus permanecerá o mesmo pela eternidade. Está aí nos versos 26 a 27. Ele diz assim: e eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Aí é interessante, verso 27, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aquele contraste entre a transitoriedade da vida humana e a
a perpetuidade de Deus e a eternidade de Deus. Nós somos limitados, nós somos passageiros. Essa pandemia toda nos mostra a nossa fragilidade, nos mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto nós carecemos do Senhor. Qualquer doença que bate na nossa porta nos lembra que nós precisamos do Senhor, precisamos mais de Deus para o louvor do seu nome e da sua glória. Esse é o ponto importante que nós precisamos aprender neste salmo. Este salmo nos ensina muito sobre isso. Precisamos aprender isso de maneira mais dura possível, mas precisamos aprender a palavra do nosso bom Deus. E aí nos leva também para um outro passo interessante agora, é que os servos do Senhor, os servos do Senhor continuarão de maneira perpétua também. Ele diz isso no verso 28, Ele diz no verso 28, ele diz assim: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ou seja, aqueles que são servos do Senhor, que temem ao Senhor, vão ter os seus filhos temendo a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus diante do Senhor. A certeza de que clamar ao Deus dos céus é a certeza de que Ele vai responder às nossas orações, e a certeza de que Ele faz isso pela sua bondade, pela sua benevolência, pela sua benignidade. Mas, acima de tudo, é a certeza de que a nossa geração continuará temendo a Ele, porque nós o tememos, nós amamos, guardamos a sua palavra e transmitimos aos outros a sua palavra, o seu evangelho, a sua graça para conosco. Aqui de maneira interessante, quando diz que os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Aqui são duas coisas importantes. Primeiro, os filhos dos servos, ou seja, são de fato os meus filhos, os seus filhos, o que eles vão fazer? Eles vão habitar seguros, eles são protegidos pela providência divina. E diante de ti, diante da presença no culto, na adoração, se estabelecerá a sua descendência, ou seja, a descendência continuará louvando, exaltando, glorificando a Deus acima de todas as coisas. Essa é a nossa esperança. A esperança é que o Senhor vai manter aqueles que vêm depois de nós. Ele vai manter em fidelidade, Ele vai manter em segurança, Ele vai manter no seu cuidado, Ele vai manter na sua providência, no seu zelo, no seu amor, na sua providência absoluta em todas as coisas. E é interessante isso ser enfatizado, porque nós carecemos disso nesses dias tão conturbados, nesse dia de incertezas, nesses dias de falta de incerteza. Não há certeza de nada, há só incertezas. O mundo está cada vez mais pequeno. Nós estamos agora, através da internet, através da mídia social, através das mídias televisivas e das mídias de streamings, como nós fazemos aqui nesse momento, levando o Evangelho, nos reconfigurando, e as incertezas batem na nossa porta, mas só tem uma certeza: o Deus pactual, que diz que é o meu Deus, o Deus da minha descendência, fala que Ele vai continuar mantendo as gerações debaixo do seu controle, debaixo do seu poder, debaixo do seu amor, debaixo da sua providência, debaixo do seu cuidado. Então você crente, você membro da nossa igreja, você irmão em Cristo, você que conhece a Jesus, você que conhece o Senhor, sabe que você está guardado em Cristo, você pertence à família de Deus por causa de Cristo, você reconhece que pode ir com urgência ao trono da graça em oração, confiando que Deus Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir a sua queixa, Ele será o seu consolo, mas acima de tudo, Ele será o Senhor da sua descendência, o Senhor do seu futuro. Quem é o Senhor do seu futuro? Deus. Chega de incertezas. As certezas estão marcadas unicamente pela vontade soberana de Deus. E essa vontade precisa ser tida, encarada e absolvida, como esse salmo nos revela e nos apresenta. Que Deus possa, de fato, aplicar isso que nós ouvimos ao seu coração. Que Deus possa, de fato, manifestar o seu amor e a sua graça sobre você, para a glória dele somente. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, aplica em nossos corações, que ela possa encontrar abrigo em nossas vidas, Senhor, que nós possamos, de fato, louvar o Teu nome, ó Deus, e exaltar a Tua palavra, Senhor. É o que nós choramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Como eu estou falando para o público também da minha igreja, lembro aos irmãos que os irmãos que têm o coração na obra de Deus, não esqueçam de contribuir com as suas contribuições regulares, não esqueçam de fazer isso para a glória do Senhor. E que procure os irmãos responsáveis por essa área, para que de fato possam sanar os nossos pagamentos, as nossas quitações. Nós precisamos de recursos para a manutenção de todo o trabalho da casa do Senhor, ok? Não esqueçam disso e orem, continuem orando para que nós possamos
quanto antes voltar para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Próxima terça-feira está fazendo idade nova a nossa irmã Jéssica, a minha esposa. Deus abençoe ela, Deus estenda graça e feliz aniversário para ela. Deus abençoe os irmãos e nos vemos na nossa próxima live. Deus abençoe.